Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo falaremos sobre Elrond, um dos elfos mais antigos a aparecer nos filmes de Peter Jackson, já que ele nasceu lá ainda na Primeira Era. Embora ele não tenha visto as árvores sagradas, ele é um dos elfos mais importantes da Segunda e Terceira Eras, e é irmão de um cara chamado Elros, que foi ninguém menos do que o fundador e primeiro rei de Númenor, aquele majestoso reino dos homens que ficava numa ilha. Elrond também pode ser considerado um dos elfos que mais contribuiu na guerra contra Sauron, já que não apenas participou das principais batalhas, como também contribuiu grandemente com a formação da própria Sociedade do Anel em Valfenda. Portanto, neste vídeo veremos 4 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Elrond. 1. Elrond, o miscigenado. Podemos dizer que Elrond é tão miscigenado quanto um brasileiro típico. Ele é meio elfo, seus pais eram meio elfos, dentre seus bisavós tinha de tudo, humano, elfo e até mesmo uma maia, da mesma raça de Gandalf, chamada Melian, que se casou com um elfo e gerou uma meio-elfa que se casou com um homem. Portanto, uma pequena parte da genética de Elrond é de origem angelical, e não mundana. Já em relação à aparência, vejamos como o mestre Tolkien o descreve na Sociedade do Anel. O rosto de Elrond parecia eterno, nem idoso, nem jovem, embora nele estivesse a memória de muitas coisas, alegres e tristes. Os cabelos eram escuros como a sombra da noite, e sobre a cabeça via-se uma diadema de prata. Os olhos eram cinzentos como uma noite clara, e neles havia uma luz como a das estrelas. Parecia venerável, como um rei coroado com muitos invernos, e ao mesmo tempo vigoroso, como um guerreiro experiente, no auge de sua força. Era o Senhor de Valfenda, poderoso entre elfos e homens. Dentro do universo Tolkien, o nome Elrond é um dos poucos a possuir 2 significados ao mesmo tempo. Em uma de suas cartas, o professor diz que um dos significados da palavra Elrond é Elfo da Caverna, e faz referência ao fato de que, quando criança, ele fora encontrado numa caverna. O outro significado do nome Elrond é Cúpula das Estrelas. 2. O que houve com os pais de Elrond? A infância de Elrond e de seu irmão Elros também começou a ser trágica ainda cedo. Lembram daquele elfo chamado Fëanor? Para quem não se lembra, eu resumo em um segundo. Foi o elfo artesão mais habilidoso que já existiu. Ele criou 3 joias insubstituíveis, chamadas Silmarils, que continham uma luz sagrada no interior delas. Melkor, o Vala do Mal, as roubou, mas depois acabou as perdendo. Uma dessas joias foi parar nas mãos da mãe de Elrond, uma meio-elfa chamada Elwing. Entretanto, os filhos de Fëanor fizeram um juramento terrível de que iriam encontrar e tomar por qualquer meio necessário essas joias, nem que precisassem ir até os confins da terra. Eventualmente, eles chegaram até a região onde Elrond e sua família moravam, e os atacaram, na busca das joias. E para piorar, o pai deles não estava em casa. A mãe deles, então, para evitar que a joia fosse capturada, pega essa joia e se lança ao mar, enquanto seus filhos Elrond e Elros foram capturados pelos filhos de Fëanor. O pai de Elrond, chamado Erendil, fica sabendo que sua esposa está desaparecida e parte velejando pelo mar, à procura de sua amada. Felizmente, ele a encontra com vida, pois um dos Valar, chamado Ulmo, o responsável pelos oceanos, percebeu a nobreza dos atos dela e não permitiu que ela se afogasse. Ele lhe concedeu temporariamente o poder bastante exótico de se transformar num pássaro branco, e com isso, ela voa até o barco de seu marido levando a Silmaril. Porém, uma vez que eles se unem, em vez de retornar para o continente chamado Terra-média, eles seguem viagem para o outro continente chamado Terras Imortais. Com isso, os pais de Elrond são os 2 primeiros mortais a pisar em Valinor. O pai de Elrond, então, entrega a joia Silmaril aos Valar, em sinal de respeito, e suplica pela ajuda deles para que derrotassem Morgoth, que estava atacando o terror na Terra-média. Eles concordam e ajudam a derrotar Morgoth. Por causa desses atos de nobreza do casal, incluindo entregar aos Valar a Silmaril voluntariamente, os Valar permitem ao casal, que eram ambos meio-elfos, que eles pudessem escolher, dentre essas 2 raças, a qual eles pertenceriam. E essa opção da escolha também se estenderia pela linhagem deles, incluindo Elrond e posteriormente Arwen, esposa de Aragorn. Eles também poderiam escolher a qual raça pertencer.
Eärendil, o pai de Elrond, disse que o que sua esposa escolhesse, ele também acataria. Ela então decide que eles seriam ambos elfos. Quando a guerra contra Morgoth chega ao fim, os Valar designam o pai de Elrond como o Guardião do Sol, da Lua e de uma das 3 Silmarils. Ele veleja então em seu barco abençoado pelos Valar, que passou a ter essa habilidade de voar e se tornou uma estrela. Entretanto, há uma profecia de que ele retornará, quando o apocalipse acontecer e Morgoth retornar. Em relação à mãe de Elrond, ela como elfa é imortal, mas também teve um destino místico tanto quanto seu marido. Isso porque os Valar permitiram que ela se instalasse numa torre, e ela passou a ter contato diário com aves marítimas, o que ocasionou que ela não só aprendesse a língua deles, mas aprendeu com eles, desta vez de forma definitiva, aquela habilidade que Ulmo a deixou experimentar por alguns momentos, de se transformar num pássaro como um deles. Desde então, ela sempre voa ao encontro do marido quando este se aproxima da atmosfera do planeta para cumprimentá-lo e matar a saudade de ao menos vê-lo brevemente. Importante dizer que eu resumi absurdamente estes eventos, o que faz com que 1 tonelada de detalhes tenha ficado de fora, pois este vídeo é focado no Elrond e não nos pais dele. Muitas dessas outras coisas que ficaram de fora eu posso trazer num outro vídeo, mas o importante aqui, agora, é que para quem não tinha a menor ideia do que houve com os pais de Elrond, agora tem. 3. Elrond é adotado. Apesar dos atos de enorme nobreza de seus pais, aos olhos das crianças Elrond e seu irmão Elros, nada disso importava naquele momento. Eles apenas sabiam de uma única coisa: eles haviam perdido ao mesmo tempo o pai e a mãe. Como mencionado anteriormente, os filhos de Fëanor encontraram e capturaram os 2 irmãos. Elrond havia se escondido em uma caverna e foi encontrado por Maglor, um dos invasores. À medida que Maglor, um dos filhos de Fëanor, passou a cuidar dos meninos e vê-los constantemente, desenvolveu um amor profundo por eles, ao ponto de adotá-los como seus próprios filhos. Aspas para o Silmarillion. Imensa foi a tristeza de Eärendil e Elwing com a destruição dos portos de Sirion e com o cativeiro de seus filhos, e eles temiam que as crianças fossem mortas, mas isso não ocorreu, pois Maglor apiedou-se de Elros e Elrond, tratou-os com carinho, e o amor depois surgiu entre eles, embora isso fosse difícil de imaginar. 4. Os irmãos fundadores de Valfenda e Númenor. Assim como seus pais, os irmãos Elrond e Elros eram meio-elfos, e foram agraciados pelos Valar com a opção da escolha entre pertencer à raça dos homens ou à raça dos elfos. Elrond escolheu ser elfo, e Elros pertencer à raça dos homens. E se você estivesse perguntando, mas por que raios Elros faria isso? Considerando que os elfos são imortais, é porque os homens são os únicos seres da Terra-média agraciados com a dádiva de Deus, Eru Ilúvatar, e podem se encontrar com ele após a morte. Muitos possuem esse desejo, como Elros, por exemplo. Até mesmo o nosso querido Aragorn, aos 210 anos, enjoou de viver no mundo físico, e seu espírito se sentiu atraído pelo Criador, e ele voluntariamente se deitou e deixou seu espírito partir para os salões da eternidade. Voltando aos irmãos, ao escolher raças diferentes, eles também tomaram caminhos e destinos diferentes. Com a bênção dos Valar, o irmão de Elrond, Elros, fundou o maior reino humano que já havia existido, com humanos mais altos, mais fortes e que viviam bem mais do que humanos comuns. Não viviam milênios, mas viviam séculos. O próprio Elros viveu 500 anos. Elrond, por sua vez, acompanhou os elfos e se tornou capitão e porta-voz do último alto rei elfo Noldor que viria a existir na Terra-média, Gil-galad. Fundaria Valfenda e participaria dos principais eventos da Segunda e Terceira Era. Porém, veremos isso com mais detalhes somente na próxima parte. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado ao Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.